Alguns animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Essa é a frase do livro A Revolução dos Bichos. Mas, como assim? Vem comigo nesse vídeo, nessa análise, que eu vou te falar tudo de maneira resumida e bem profunda sobre os ensinamentos atemporais deste livro. A Revolução dos Bichos é um livro atemporal, porque traz lições preciosíssimas acerca do poder, sobre o ciclo do poder, sobre regimes totalitários e sobre uma crítica aos sistemas comunistas e socialistas vigentes na época. Mas antes de falarmos do conteúdo do livro como uma metáfora e quais são as lições que ele apresenta, primeiro precisamos conhecer o autor do livro, o contexto em que ele foi escrito e qual de fato foi a sua finalidade. Vem comigo. Orwell foi autor de livros muito conhecidos, propriamente A Revolução dos Bichos, como também 1984, que é uma distopia que critica os regimes totalitários. No contexto em que foi escrito, Orwell, antes de escrever o livro, lutou na Guerra Civil Espanhola e viu de perto os resultados e a sociedade vigente naquela época. Especificamente, a Revolução dos Bichos surgiu não como uma história para crianças, mas como uma crítica à Revolução Russa e os resultados que ela trouxe, o que a Revolução Russa de fato se tornou, deturpando os seus ideais principais na visão de Orwell. Então, em resumo, o propósito do livro é mostrar como o poder, quando não tem limites, sempre tende à corrupção e como ideais que parecem utópicos, muito bonitos na teoria, na verdade levam às tiranias e às misérias. Vem comigo que eu vou aprofundar dentro da obra os mais importantes pontos, ou o que de fato ele apresenta na obra, os personagens e como cada um é extremamente profundo e cabe direitinho no contexto das nossas sociedades do nosso Brasil hoje. Primeiro, tudo surge com a ideia do velho porco Major, que morreu antes da Revolução de fato começar. Major pode ser uma representação das ideias iniciais que moldaram a Revolução. Pode ser que para Orwell o Major fosse Karl Marx, o moldador das ideias comunistas, socialistas e do marxismo, bem como Major poderia ser Vladimir Lenin, que morreu muito cedo após a Revolução. A alegoria de Major é como os ideais, que geralmente parecem muito bonitos, levados em consideração e adiante por pessoas que interpretam de acordo ao seu bel prazer, transformam-se em instrumentos de tirania. Major começa com uma ideia que parece boa, mas na prática é completamente destruidora. Depois que a Revolução acontece, nós somos apresentados a dois personagens muito importantes, Napoleão e Bola de Neve, que representam, respectivamente, Joseph Stalin e Trotsky. E é interessante observarmos que, no começo, após alguns momentos após a Revolução, as vacas elas dão leite. Porém, o leite não é distribuído igualmente entre os animais. Pelo contrário, ele se torna propriedade exclusiva dos porcos, aqueles que moldaram a Revolução. Porém, tudo parecia mil maravilhas agora que finalmente estavam livres dos humanos. Cada personagem ele tem uma característica específica. É-nos apresentado um ideal ou uma briga que acontecia entre Stalin e Trotsky, entre Napoleão e Bola de Neve, que realmente aconteceu na vida real e que acabou a discussão entre os dois, levando ao exílio de Bola de Neve, no qual Napoleão o considerou um traidor. E ao longo da história observamos que ele, apesar de tudo, apesar dos seus feitos que ele ocorre, como por exemplo, ele acaba se tornando um herói condecorado dentro da fazenda, ele se torna, após ser expulso, um bode expiatório. Por exemplo, algo deu errado e eu não quero, como Napoleão, ter a minha responsabilidade. Então, o culpado vai ser Bola de Neve. Ah, a lavoura não foi boa? Quem é o culpado? Bola de Neve. Então, percebe-se que como aos poucos ele não controla ou ele não gera a igualdade. Ele modifica o pensamento das pessoas. Ele deturpa a verdade. Transforma-se num tirano por completo. Ele controla as massas e transforma-se no que antigamente poderia ser um sonho, um ideal de que poderia chegar a uma grande sociedade. Na verdade, se tornou completamente deturpada. Se tornou uma tirania em que os animais
infelizmente se tornaram completamente burros, alheios, independentes desse sistema. No início, é-nos apresentado os 7 mandamentos, que são as leis que moldam o animalismo, que é a espécie de ideologia que eles criaram, e que ao longo dos anos passa a ser mudado, e passa a ser colocado na cabeça das pessoas que ele sempre foi daquele jeito. Um exemplo muito claro disso é que nenhum animal poderia dormir em uma cama, mas depois que os porcos chegam à casa de Jones, as coisas mudam. E quando os animais confusos procuram nos 7 mandamentos algo parecido, está escrito: nenhum animal pode dormir numa cama com lençóis. Os mandamentos eles são modificados ao bel prazer do ditador de Napoleão, e as pessoas passavam, os animais acreditavam que aquilo, na verdade, era eles que se lembravam mal. Depois que conhecemos então o canal de propaganda do regime, que seria o porco garganta, que molda o pensamento das pessoas para que elas sejam completamente doutrinadas ao bel prazer dos idealistas, é-nos apresentado o cavalo Sansão. Sansão é aquele típico cavalo que tinha força. Ele colocava, e as suas principais frases eram: vou trabalhar mais ainda, e Napoleão sempre está certo. Ele era como uma mente que não pensava por si própria. As leis ou os debates que eram colocados, quem decidia sempre eram os porcos, porque nenhum animal podia pensar por si mesmo. Essa é a característica principal que molda os regimes. Sansão trabalhou na construção do moinho, que é apresentado no livro, onde os animais trabalham arduamente e comem muito pouco. Na verdade, eles comiam, bem menos do que na época de Jones. Então, eles passam, através de Garganta, a acreditar que hoje é melhor, ou antes era pior. Nós não queremos Jones de volta, afinal. Hoje é melhor do que ontem, quando na verdade eles levaram e foram doutrinados a acreditar que era isso. Em tese, nada muda de uma vez. Tudo muda um pouco, até que o absurdo vira normal. E quando percebem, os animais já não sabem mais o que era verdade, ou se eles podiam pensar por si próprios. A evolução dos bichos, ela vai nos ensinar que o poder precisa de limites. A liberdade, ela exige vigilância, e a ignorância é o maior aliado da tirania. Não basta derrubar um opressor. É preciso impedir que outro tome seu lugar. No final do livro, os porcos acabam tomando o lugar dos homens. E a mesma história de opressores e oprimidos volta a ocorrer. No final, o regime é o mesmo. Nada mudou. Como conclusão, uma frase que é deixada no final do livro e que é extremamente interessante é esta: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Reflita sobre isso. Concluindo, a revolução dos bichos nada mais é do que um aviso de que boas palavras não significam boas intenções. Ou pelo menos, aquilo que o exterior vê, na verdade, não se conhece o interior e os verdadeiros pensamentos daqueles que pregam e que dizem conhecer a verdade e saber o que é bom e melhor para o povo. A Revolução dos Bichos é um alerta extremamente importante para os nossos dias atuais. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve e vem comigo nessa jornada para abrir a mente para o conhecimento e pensar por si próprio. Este é a Revolução dos Bichos.